Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conhecer e saber que não somos nada, isso ainda não é ser humilde. Isso é simplesmente não ser tolo, diz São Francisco de Sales. Nós, caros fiéis, que queremos atingir a perfeição cristã, que é a perfeição da caridade, nós não devemos nos contentar apenas em não sermos tolos, porque conhecemos que não somos nada por nós mesmos. Não nos basta conhecer que não somos nada por nós mesmos. Precisamos aderir com a nossa vontade a esse conhecimento, aceitando-o de todo o coração, conformando as nossas atitudes a esse conhecimento, pois somente assim poderemos adquirir a virtude da humildade. É por isso que nesse domingo, que coincide com a festa da Transfiguração de Nosso Senhor, iniciaremos uma série de reflexões sobre a virtude da humildade, apoiados na escada da humildade de São Bento. Essa escada consiste na descrição que São Bento faz em sua regra monástica de 12 estados de alma distintos, pelos quais o monge deve avançar, a fim de atingir a perfeição da humildade. Por isso se trata de uma escada da humildade, porque São Bento quer ensinar os seus monges a avançarem nos 12 degraus de humildade que ele descreve. Nós, caros fiéis, que não vivemos num mosteiro e nem estamos submetidos a uma regra religiosa, nós podemos tirar muito fruto da escada da humildade de São Bento, não apenas para a nossa vida particular, mas também para a nossa vida católica no apostolado. Afinal de contas, lá onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. É por isso que Santo Agostinho diz: por estes dois males, a soberba e a inveja, que o diabo é quem ele é. Portanto, é contra a soberba, mãe da inveja, que toda a disciplina cristã luta em primeiro lugar. Esta, a disciplina cristã, nos ensina a humildade, seja para adquirir, seja para guardar a caridade. Isso quer dizer, caros fiéis, que é impossível adquirir e manter a caridade em nossa alma sem o auxílio da virtude da humildade. Então, onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. Uma virtude não se mantém sem a outra. Uma virtude se apoia na outra. E a razão disso, caros fiéis, é muito simples. A humildade é uma virtude dispositiva, ou seja, ela dispõe a nossa alma,
Ou melhor, ela nos prepara para receber a caridade, na medida que ela remove os obstáculos da nossa alma. E esses obstáculos são a soberba e suas filhas. Então a humildade é como uma virtude de alicerce. Ela é o fundamento do edifício espiritual. De maneira que o edifício só pode subir e avançar se os alicerces forem sólidos e estáveis. Em outras palavras, quanto mais sólida a humildade numa alma, mais a caridade se desenvolve e produz frutos. Porém, a recíproca também é verdadeira. Quanto mais a caridade é sólida em uma alma, mais a caridade conduz a própria humildade à perfeição. Afinal de contas, ninguém aceitaria com tranquilidade o próprio nada, senão por amor a Deus. É o amor a Deus que dá todo sentido para essa virtude tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessária. Sem o amor a Deus, ou melhor, sem a caridade, seria impossível atingir a perfeição da humildade. Sem a caridade, nenhum de nós teria a paz diante do nosso nada, pois nós não somos nada por nós mesmos. Em resumo, caros fiéis, a humildade é o alicerce, é o fundamento da caridade. Mas a caridade conduz a humildade à sua máxima perfeição. Uma virtude se apoia na outra. Então, mais uma vez, lá onde existem muitas faltas contra a caridade, é porque existem muitas faltas contra a humildade. Ora, São Vicente de Paulo ensina aos seus missionários: a caridade é a alma das virtudes e o paraíso das comunidades. Sim, uma casa onde impera a caridade é um paraíso, pois Deus habita onde habita a caridade. Isso quer dizer, caros fiéis, que nós não temos outra solução. Nós precisamos, de uma vez por todas, conhecer os efeitos nefastos da soberba e de suas filhas em nossa alma, mas também no apostolado. Porque se não lutamos contra o orgulho e a inveja, se não lutamos contra o espírito de murmuração e de discórdia, Deus mesmo não poderá habitar nem a nossa casa, nem o nosso apostolado. Porque, como ensina São Vicente, Deus habita onde habita a caridade. Mas antes de conhecermos o primeiro degrau da escada de São Bento, cabe a seguinte questão: afinal, o que é a humildade? A humildade nada mais é do que a verdade sobre as nossas relações com Deus, reconhecidas pela nossa inteligência, aceitas pela nossa vontade e realizadas em toda a nossa vida. É certo que nós todos temos qualidades naturais e realizações pessoais ou profissionais, mas é ainda mais certo que nada disso seria possível sem a ação de Deus, que nos cria, que nos tira do nada e que conserva cada átomo do nosso ser a cada instante da nossa vida, até o nosso último suspiro. Isso quer dizer que nenhuma das nossas qualidades e nenhum dos nossos méritos pessoais
Nenhuma das nossas realizações pessoais seria possível sem a ação de Deus, que nos cria e nos conserva. É por esse motivo que a humildade consiste nessa disposição do coração em aceitar com tranquilidade que por nós mesmos nós não somos nada. Talvez isso pareça simples à primeira vista, mas os nossos pecados são a prova de que nós não traduzimos esse conhecimento em atitudes. Ou seja, nossas atitudes revelam a nossa constante perturbação diante do nosso nada. Então, por exemplo, se alguém dá uma festa e não me convida, logo as minhas paixões me assaltam com sentimentos de raiva, de indignação, ou quem sabe de tristeza, de sentimento de abandono e assim por diante. Essa agitação das paixões diante do esquecimento alheio é um sinal de que conhecer que não somos nada não significa que aceitamos com tranquilidade o nosso nada. Portanto, caros fiéis, aceitar de bom coração o nosso nada, apesar dos defeitos do próximo, apesar da ingratidão dos homens, apesar das tribulações e dificuldades da vida, enfim, aceitar de bom coração o nosso nada, esvaziar-se dos nossos supostos direitos, esvaziar-se da estima excessiva de nós mesmos, da confiança excessiva em nós mesmos. Tudo isso prepara e dispõe a nossa alma para o progresso da caridade, porque nos obriga a esperar em Deus a verdadeira realização da nossa felicidade, e não numa falsa imagem de si mesmo. Como diria um autor espiritual, a humildade consiste em afastar o olhar de si, consiste em esquecer-se, a fim de ter os olhos e o pensamento fixos na caridade do coração de Jesus, que é o único sentido da nossa vida. A partir dessas reflexões, caros fiéis, nós já podemos então conhecer qual é o primeiro degrau da escada da humildade de São Bento. Pois o primeiro degrau consiste no temor de Deus, pelo qual um cristão percebe, sob a luz da graça, que ele vive como se Deus não existisse, afundado em pecados graves, sem se preocupar com o dia do juízo. Portanto, no primeiro degrau da humildade, a alma se dá conta que viver no pecado e viver esquecido dos direitos de Deus é uma só coisa. E por isso ela se enche de temor. Um temor bom, porque conduz à mudança de vida. Porém, essa luz da graça que a providência lança sobre a alma de um pecador para que se converta, essa luz da graça em algum momento irá se apagar, caso a alma não faça a sua parte para mantê-la acesa. Em outras palavras, caros fiéis, ninguém avança até o primeiro degrau da humildade simplesmente porque constatou por alguns instantes que vive no esquecimento dos direitos de Deus. Afinal de contas, cada degrau da escada de São Bento corresponde a um estado de alma, ou seja, algo que perdura na alma.
o que é diferente de um pensamento passageiro e sem efeitos práticos. Nesse sentido, quando um cristão se dá conta que ele vive como se Deus não existisse, ele precisa fazer a sua parte. Ele precisa cooperar com a graça, a fim de manter essa luz acesa em sua alma. Ou seja, ele precisa lutar, a fim de se manter daqui por diante na presença de Deus e não mais no esquecimento de Deus. Então, a primeira atitude que um cristão deve tomar, a fim de subir até o primeiro degrau da humildade, consiste em retomar o hábito da oração e da leitura espiritual. Mas é nesse ponto que encontramos uma pedra de tropeço para muitos católicos, que é justamente o hábito da oração. Afinal de contas, caros fiéis, quem vive no pecado mortal habitual, vive no esquecimento de Deus. No entanto, também vive no esquecimento de Deus quem abandona por completo o hábito da oração. Sendo que uma alma que negligencia a sua oração cotidiana pode, a qualquer momento, cair do primeiro degrau da escada da humildade e lançar-se no abismo de um pecado grave. Em outras palavras, ninguém pode se manter no primeiro degrau da humildade. Ninguém pode se manter no temor de Deus sem o hábito da oração. Perdido o hábito da oração, é uma questão de tempo para se retornar a uma vida de pecado. Perdido o hábito da oração, perdemos a lembrança da presença de Deus. E não temos mais freios contra o pecado. Mas a segunda atitude que um cristão deve tomar a fim de subir até o primeiro degrau da humildade consiste em retornar ao sacramento da confissão. Pelo sacramento da confissão, os pecados de alguém que se manteve no esquecimento de Deus serão absolvidos. Essa alma será de novo templo do Espírito Santo, pela graça santificante. Isso significa que um católico que reza, mas não se confessa, esse católico ainda não se encontra no primeiro degrau da humildade. Porque mesmo a contrição perfeita exige o propósito de se confessar assim que possível. Portanto, caros fiéis, sejamos bastante sinceros com relação ao estado da nossa alma. É impossível subir até o primeiro degrau da humildade se não houver o temor de Deus, se não houver o desapego efetivo do pecado, a renúncia efetiva do pecado, pela confissão e pelo retorno à vida de oração. Do contrário, enganamo-nos a nós mesmos e permanecemos no esquecimento dos direitos de Deus em nossa vida. E na verdade, caros fiéis, ainda que Deus tenha direito sobre toda a nossa vida, Ele tem direito, sobretudo, ao nosso coração. Então, enquanto permanecermos afastados do sacramento da confissão, ainda que tenhamos dado muitas coisas a Deus, como o nosso tempo, ou os nossos talentos, ainda assim nós não teremos dado o mais fundamental, que é o nosso coração.
a fim de que ele seja novamente templo do Espírito Santo, pela graça santificante. Então agora consideremos bem, caros fiéis, sob a luz da graça, consideremos bem onde está a nossa vida católica. Talvez nós, que nos julgamos bons católicos, nós descobrimos que estamos à beira de cair do primeiro degrau da humildade. Ou então que mal conseguimos nos manter no primeiro degrau. Mas nada disso deve nos conduzir ao desânimo, porque, como ensina um autor espiritual, quando a providência nos revela a nossa miséria, é porque quer nos curar dos danos que o pecado causou em nossa alma. Então, tenhamos confiança de que podemos sim subir até o primeiro degrau da humildade, assim como nos demais degraus, porque da parte de Deus não falta nem a graça, nem a onipotência e nem a misericórdia. Da nossa parte, porém, falta a nossa cooperação. E nós já sabemos bem qual é: oração e confissão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.